Olá, começando mais uma vigília. Essa vigília é a terceira vigília, indo para a quarta vigília, porque já é quase 2 horas da manhã. Agora há pouco eu fiz um vídeo na vigília da noite. Ficou bom o vídeo. Amanhã eu vou postar os vídeos que eu ainda tenho aqui no celular. Se der tempo, eu posto este vídeo e o vídeo anterior. Agora eu tô me sentindo como se eu estivesse em stand-by, porque a gente fica cansado, a vista fica nublado, eu tô com problema na vista. Então, vamos fazer o vídeo. Eu vou fazer o vídeo devagar, conforme dá, porque eu tô sem sono também. Eu dormi bastante hoje de manhã, daí à tarde eu tava dormindo também. Então eu tô descansado, mas eu tô me sentindo como se eu tivesse com sono. Então vamos animar aqui. Vou continuar falando sobre o mesmo assunto, porque agora eu estou interessado em falar a respeito da montagem de uma igreja para construção de uma congregação para a comunhão com os domésticos da fé, que seria considerado os santos, né? Que está escrito no livro da Bíblia. Então, eu comecei a expor o livro de 1 Coríntios e o livro de Atos, porque no livro de Atos está dizendo que os santos eles têm que ser preservados e a liderança da igreja tem que fazer este serviço, este trabalho, como eu comecei a falar no vídeo anterior. Então, eu vou começar a falar sobre o livro de Coríntios, para a gente começar a entender o que significa a palavra igreja. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão, deixa eu ver se eu consigo ler, porque a minha vista está escurecendo. O nome do irmão é Sóstenes, vírgula. Bom, aqui no versículo 1, eu vou dar minhas considerações. O meu parecer conforme a minha capacidade de interpretar a Bíblia.
A minha exegese, ela é uma exegese séria. É uma crítica, é uma análise crítica construtiva. Só que eu utilizo a espiritualidade para poder justificar o meu ponto de vista e os meus pensamentos. Então, o apóstolo Paulo, ele descreve que ele foi chamado apóstolo de Jesus Cristo. E ele fala que foi pela vontade de Deus. Então, o que significa isso que eu falei agora? Significa que o apóstolo Paulo, ele é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Então, ele está fazendo a vontade de Deus. Então, esse fazer vem de Deus. Deus quis que o apóstolo Paulo fosse o apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o querer e o fazer vem de Deus. Como está escrito no livro de Filipenses. Então, Paulo, ele cita o nome de um irmão chamado Sóstenes. Este irmão da igreja, eu não tenho muito o que falar a respeito deste personagem da Bíblia, porque eu não me lembro se existe outras indicações deste irmão em outras partes da Bíblia. Mas vamos continuar. Depois do versículo 1, depois da palavra do nome Sóstenes, vem uma vírgula. Então, vamos continuar no versículo 2. Então, o versículo 1, o versículo 2, ele é ligado ao versículo 1. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor com S maiúsculo, Jesus com J maiúsculo, Cristo com C maiúsculo, Senhor com S maiúsculo, deles e nosso. Então, esse versículo é muito grande. O versículo 2, ele começa falando sobre a igreja de Deus. Sabemos que o Espírito com E maiúsculo é o Espírito de Deus. Então, o Espírito e a igreja são as mesmas coisas. A palavra Espírito com E maiúsculo
significa igreja, com I maiúsculo também, porque aqui está dizendo que igreja é com I maiúsculo. Então, a igreja de Deus que está em Corinto. Então, nós vamos falar a respeito da igreja de Corinto. Mas eu também preciso procurar em Apocalipse para ver o que Jesus fala da igreja de Corinto. Eu creio que existe esta relação, mas eu não estou me lembrando sobre essa ligação, mas com certeza deve existir. Não me lembro, utilizando o capítulo 2, 3, 4 de Apocalipse, citando a igreja de Corinto. Mas, provavelmente, se não estiver citando a igreja de Coríntios em Apocalipse, com este nome, deve estar citando com outro nome. Então, depois, se eu lembrar, eu vou dar uma olhada para ver se existe essa condição que eu disse agora, para a gente poder ver o que Jesus falou desta igreja, porque o livro de Apocalipse explica e mostra o julgamento que teve das igrejas que apóstolo Paulo e os outros apóstolos eles administravam. Já foi dado o juízo para essas igrejas. Este é um assunto complexo. Então, a igreja de Deus que está em Corinto é aos santificados em Cristo Jesus. Ou seja, quem participa da igreja verdadeira do nosso Senhor Jesus Cristo, ele se torna santo. Então é por isso que é muito importante as pessoas participarem de uma igreja. E é por isso que eu montei a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, para santificar e ser santificado. Chamados santos, está vendo? Qualquer irmão da igreja que estiver participando, ele é chamado santo. Isso é muito importante, porque creio eu que a Igreja Católica, por exemplo, os membros da Igreja Católica, eles não se consideram santo. Aliás, eles idolatram outras pessoas, sendo que na Bíblia não existe nenhuma parte da Bíblia dizendo que nós temos que idolatrar outras pessoas, porque nós somos santos. Todo mundo que está dentro da igreja é santo, como está escrito aqui, ó. Repetindo, 1 Coríntios, capítulo 2, capítulo 1, versículo 2.
a igreja, está vendo? Ou seja, quem está dentro da igreja de Deus, que está em Corinto, não importa se o que está escrito no versículo 2 é referente à igreja de Corinto. O que importa é que este versículo, ele pode ser aplicado em qualquer igreja e de qualquer tempo que está aqui neste mundo. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados. Está vendo? Qualquer pessoa que é membro, está inserido dentro de uma igreja cristã, ele se torna santificado. Então eu, você, nós somos santos. E agora, porque eu sou santo, você é santo, então as outras pessoas têm que fazer uma estátua da gente para ficar adorando, porque eu sou santo, está escrito aqui. Como assim? Veja bem. Livro, carta de primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja somos nós. Nós somos o corpo de Deus, de Jesus Cristo. Nós somos corpo da igreja. Como está escrito como está escrito no livro de Colossenses. Capítulo 1, versículo 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne, está vendo? Igreja não é templo de pedra, não é construção de alvenaria, não é tijolo, não é material, não é bens materiais, é carne. Vamos lá, continuando. Cumpro o resto das aflições de Cristo, vírgula, pelo seu corpo. Está vendo? A igreja é o corpo físico, carnal das pessoas. Vamos lá, depois eu vou introduzir outro versículo para comprovar isso que eu estou falando. Mas primeiro nós temos que passar pelo livro de Colossenses, capítulo 1, versículo de 27, para entender o que significa igreja. Agora vem a revelação, que é a igreja. Está vendo? A carne é a igreja, o corpo é a igreja. Quando falam o corpo de Cristo, estão falando o corpo humano. Isso tem que ficar bem claro.
está aqui no versículo. Vou repetir de novo e vou dar continuidade. Agora eu vou interpretar o que significa a palavra igreja. Colossenses, livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Paulo, o apóstolo Paulo, ele escreveu o livro de Colossenses, como está escrito aqui na primeira epístola do livro de Coríntios, capítulo 1. Paulo, ele foi chamado para ser apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, como está escrito no versículo 1. Pela vontade de Deus. Ele está fazendo a vontade de Deus. E o irmão Sóstenes também. Paulo e o irmão Sóstenes, como está escrito no versículo 1 do capítulo 1 de 1 Coríntios, eles estão fazendo a vontade de Deus. E Paulo, ele escreveu assim. Então, o que está escrito aqui é a vontade de Deus. Então, você tem que respeitar a vontade de Deus. Se Deus está falando que o seu corpo, que é a carne, é a igreja, então o seu corpo não é mais seu. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 4. Capítulo 3, se eu não me engano. Se der, depois que eu sair daqui, nós vamos para lá. Para comprovar com mais robustez isso que eu estou falando. Então, repetindo, livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele estava falando que estava regozijando, ele estava contente, feliz, alegre por estar sofrendo, porque ele era a igreja. E a igreja é o Espírito com E maiúsculo. E ele estava se regozijando porque ele estava padecendo, ou seja, ele estava sofrendo, ele estava gostando de sofrer. Por quem? Por nós, que somos os membros da igreja. Por isso que ele diz, por vós. Ele estava sofrendo para os que são da igreja. Por isso que você tem que sofrer, você tem que padecer. Ou seja, você não pode ter uma condição de vida que seja fora deste pensamento que eu estou demonstrando. Mas vamos continuar. Apóstolo Paulo estava sofrendo na sua própria carne, como está escrito aqui, ó. E na minha carne. Tá vendo? Igreja é carne. A igreja é uma igreja que ela é constituída com o material genético, que é a célula que Deus criou, no modelo carnal.
no modelo vivo. A igreja não é uma coisa inanimada, que não tem vida. Não é uma coisa morta. Não é uma coisa igual uma estátua. Porque a igreja e uma estátua, elas são de naturezas que não são humanas. Elas são de natureza físicas que não têm vida. E aqui, no versículo 24, nós vemos a palavra carne. Nós não vemos a palavra tijolo, não vemos a palavra cimento, não vemos a palavra concreto, não vemos a palavra estátua. Então, quem pensa diferente é porque não é cristão, é anticristo. E a pessoa está sendo enganada, achando que é cristão. Então, por isso que a pessoa que idolatra templo, igreja, casa, a casa, que eles falam casa do Senhor, que não é casa do Senhor o templo de pedra. Ela está adorando outro Deus, outra religião, que não é cristão. Porque tem o Deus com D maiúsculo e o Deus com D minúsculo. A pessoa que participa, que acredita, que tem fé, que frequenta, que é membro de uma religião, que segue esses preceitos, ela não é cristã, ela é anticristã, porque a religião dela é vã, não tem nada a ver com o que está escrito no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Porque aqui está descrevendo que a igreja, ela é carnal, ela não é material. Aqui está a prova. Regozijo-me agora no que padeço por vós. Está vendo? Se você é participante de uma igreja e não está sofrendo, então não é a mesma igreja que está escrita em Colossenses capítulo 1, versículo 24. Não estou falando do sofrimento que as pessoas sofrem pelos seus erros, pelos seus pecados. Estou falando do sofrimento que é justo, que é injusto, aliás. É um sofrimento injusto. Esse sofrimento que você está sofrendo, ele é justo porque você não está entendendo o que está escrito aqui no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Não é o mesmo pensamento, nem a mesma interpretação que eu estou tendo. Se você tiver o mesmo pensamento e a mesma interpretação que eu estou tendo, você está entendendo o que eu estou falando. Regozijo-me agora no que padeço por vós. Aqui quem está sofrendo é o apóstolo Paulo, por nós, mas não por você, se você não estiver concordando com o que eu estou falando. Então nós nem somos irmãos, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Porque o versículo 1 está falando que Paulo, ele era apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus.
e o irmão Sóstenes. E eu sou irmão de Paulo e de Sóstenes. Se você não está entendendo, acreditando nisso que eu estou falando, então você não é nossos irmãos. Sinto muito, mas a verdade é essa. Porque eu estou falando sobre o significado da palavra igreja. A proposta é falar sobre o que significa igreja neste momento. Então, preste atenção. Repetindo, regozijo-me. A palavra regozijar significa ter prazer, alegria, bom ânimo, ser alegre na dificuldade. Se você é feliz só na alegria e é infeliz na dificuldade, então você não está condizente do que eu estou falando. Você tem que regozijar nos momentos de padecimento, de sofrimento, de angústia, de tortura. Por isso que você tem que começar a fazer as coisas que eu vou falar. Você tem que se desfazer dos bens materiais. Você tem que mudar de vida. Você não pode continuar vivendo no mundo e na igreja. Você tem que procurar uma igreja que tem esta doutrina que eu estou falando, que é a mesma doutrina da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Por isso que para entrar na Igreja Evangelho dos Pobres, a pessoa tem que fazer igual está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e capítulo 4. Ela tem que entregar, dar tudo que tem para a igreja. Tem que entregar e dar tudo. Bens materiais, a sua força corporal, os seus bens espirituais. Tem que entregar a sua vida para a igreja. Só que eu sei que ninguém vai fazer isso. Então, diante deste conhecimento que eu tenho, então eu mesmo estou fazendo isso para que as pessoas no futuro quiserem congregar na Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, possa participar. Mas a estrutura e a infraestrutura da igreja é eu que estou montando sozinho, com a minha força, que Deus, Jesus e o Espírito Santo me deram. Então, eu quero deixar bem claro isso. Então, continuando, regozijo-me agora no que padeço, tá vendo? Eu estou tendo prazer em sofrer, porque eu vou ter que montar sozinho a igreja. A mesma coisa que Paulo está fazendo aqui e está falando. Ele está padecendo, sofrendo por vós, pela igreja, por você.
E desde que você mereça. Para você merecer, você tem que fazer isso que eu estou falando. Você tem que fazer igual está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e capítulo 4 e 5. E na minha carne, está vendo? A carne de Paulo, o corpo de Paulo. Não está falando na igreja de pedra que você frequenta. É a carne de Paulo. Porque ele foi escolhido, ele foi chamado para fazer esta missão. Só que quem entra na igreja e se santifica, ela não precisa fazer missão. Ela não precisa atuar. Porque no livro de Lucas está escrito que as pessoas que fazem isso são as pessoas escolhidas, que já fizeram, porque a obra ela já está acabada. Então, quem tem que sofrer para os membros da igreja poderem participar da igreja eram o apóstolo Paulo, o irmão Sóstenes e outros mais que estão escrito o nome deles dentro do livro da Bíblia. Se seu nome não estiver escrito dentro do livro da Bíblia, você não precisa fazer obras, não precisa fazer missões, não precisa fazer mais nada. Você só precisa participar junto com os outros irmãos. Cada um tem um cargo, uma categoria dentro da igreja. Nem mesmo os líderes religiosos de hoje não precisam fazer mais nada, porque a obra ela já está pronta. Ela foi concluída na crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. A partir deste momento, quem nasceu depois deste acontecimento histórico que está escrito na Bíblia, o cristão que entra na igreja, ele não precisa fazer mais nada, só participar. E quem tem que cuidar dos membros da igreja é o Espírito, com E maiúsculo. Porque é o Espírito que está dentro das pessoas que estão dentro da igreja que tem a função de fazer o que está escrito dentro da Bíblia. O irmão, ele tem que entrar no repouso de Deus. E para entrar no repouso de Deus, o irmão ele tem que estar congregando dentro de uma igreja idônea. Se a igreja não for idônea, então ele está imperfeito. Por isso que o irmão, ou a pessoa, melhor dizendo, porque o irmão é o irmão que está dentro da igreja e que está na igreja certa, não na igreja errada, porque tem dois tipos de igreja: a igreja verdadeira e a igreja falsa. A igreja verdadeira é essa igreja que eu estou revelando. A igreja falsa é a igreja que todo mundo conhece.
Então, continuando, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo. Está vendo? Na carne de Paulo, ele não está dizendo eu, você, o padre da sua igreja, o pastor, o líder religioso, o presbítero. Não está dizendo aqui no versículo. Está dizendo Paulo, ele está dizendo, e na minha carne, é a carne de Paulo, cumpro, está vendo? Não precisa cumprir mais nada. Ninguém tem poder de cumprir, ninguém tem o poder de fazer alguma coisa que não foi Deus que mandou. Deus não mandou ninguém mais fazer nada. Está escrito aqui, ó. E na minha carne. A minha carne é a sua carne? A minha carne é a minha carne? Não. Aqui no texto, no contexto histórico da Bíblia, está dizendo a carne de Paulo. E na minha carne cumpro. Tá vendo? Ele cumpriu. Ele acabou de cumprir tudo. Paulo acabou de cumprir o resto do que Jesus Cristo cumpriu na cruz do Calvário. Ele está dizendo, ele cumpriu o resto das aflições. Se você estiver sofrendo, é porque você está pecando. Se você estiver sofrendo muito, é porque você está pecando muito. Se você estiver sofrendo pouco, é porque você está pecando pouco. Então, por isso que está escrito assim. E o resto, na minha carne de Paulo, cumpro. Tá vendo? Paulo terminou de cumprir. Por isso que nós não precisamos cumprir mais nada. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras, foi selada no livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse foi escrito nos anos 90, no primeiro século. Nós já estamos no século 20 ou 21. Nós estamos no século 21. Ou seja, 20 séculos atrás. Então você está cumprindo o que, meu amigo? Você está cumprindo o quê? Você está cumprindo uma coisa que não é necessário. Não é necessário fazer, não é necessário cumprir. O que você tem que fazer é você ter que entrar no descanso, no repouso de Deus. Como está escrito no livro de Hebreus. Por isso que Paulo ele já cumpriu o resto das aflições de Cristo. Porque Paulo foi o último apóstolo que pregou o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nós estamos lendo a palavra de Deus, porque foi Paulo que escreveu. Ele tinha a obrigação de padecer, de sofrer,
Ele era obrigado. Mas nós só temos que guardar o que está escrito na palavra, fazendo o que está escrito, não cumprir. Porque não é o plano de Deus cumprir alguma coisa agora, nesse tempo que nós estamos. Agora é tempo de se arrepender dos seus pecados, de se redimir, de se transformar, de se converter para dentro do cristianismo verdadeiro, não falso, que estão ensinando por aí. Porque não adianta nada se ficar fazendo tudo que as igrejas de hoje em dia mandam fazer. A gente olha as igrejas fazendo um monte de obras. Se eu estou falando que não precisa mais cumprir, como está escrito aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 24, você também não precisa fazer mais obras nenhuma. Você não precisa fazer mais nenhuma obra. O que você tem que fazer é entrar na obra, habitar na obra, andar na obra, caminhar na obra, viver dentro da obra. Você não precisa fazer obras porque a obra já está pronta, ela já está feita. Se você for fazer alguma obra, você vai descaracterizar a obra que Jesus Cristo fez na cruz. Por exemplo, vou dar um exemplo disso que eu falei. Vamos supor que eu estou morando numa casa alugada, que é a minha realidade. Então, eu assinei um contrato, eu não posso mexer em nada na casa. Eu assinei um contrato com a imobiliária. Eu dei a minha palavra que eu não ia descaracterizar a casa, fazer reforma, fazer mudança, porque a casa não é minha. A casa é de aluguel. Então, se eu fizer alguma coisa, eu vou estar descaracterizando a casa original. Na Bíblia, na palavra de Deus e nesse versículo que eu estou aqui falando, é a mesma coisa. Por quê? Porque as coisas já estão cumpridas, como tem a palavra cumpro. Porque quem tem que cumprir era os personagens da Bíblia que estão antes do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz e antes do livro de Apocalipse, ou até o livro de Apocalipse, melhor dizendo. Depois que fechou, foi selado, está escrito no primeiro capítulo de Apocalipse, ou está escrito no final do livro de Apocalipse, que o livro de Apocalipse ele foi selado. Depois que selou o livro de Apocalipse, ninguém precisa fazer mais obra nenhuma. Se você estiver fazendo obra, se você estiver fazendo serviço, se você estiver trabalhando dentro de uma igreja, você está descumprindo o contrato que você assinou com Deus e Jesus Cristo. Você vai ser expulso da igreja. Você vai perder a salvação. Porque você não está entendendo qual que é o propósito de Deus.
Por exemplo, vou dar um exemplo. A personagem Raabe, a prostituta que ajudou os missionários na questão da história da Bíblia, do Antigo Testamento. Ela estava fazendo obras, porque ela estava no Antigo Testamento. Tudo que aconteceu no Antigo Testamento são obras para chegar até a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você está vivo depois da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ela tinha que fazer obras. Daí o que ela fez? Ela nem era, acho que do povo de Israel. Ela era de outro povo, da nação dos gentios. Eu não sei se ela era moabita, eu não lembro agora. Pode até ser que ela seja, mas eu acho que ela não era. Então, ela já era uma pessoa que não tinha o selo de Deus, porque ela não era circuncisada. Ela não tinha a garantia que ela precisava, porque ela não era do povo de Deus. Eu acho que é isso. É que agora eu não me lembro muito bem a história da vida dela, mas ela era ou moabita, ou ela era do povo dos amorreus, porque eu me lembro assim, de sopetão, que o povo de Israel estava invadindo a terra prometida, a terra de Canaã, e o povo dela vivia nesse local. Então o povo de Israel, as 12 tribos, a nação de Israel, não era nação nessa época, estava conquistando o território, que era a herança, a terra prometida. E ela estava dentro da terra prometida, então ela era de outro povo, ela era do povo gentil. Eu tenho quase certeza. Está vendo? Mas ela deu proteção para os missionários, para o Caleb, para Josué. Ela ajudou. Então, ela estava fazendo a obra, ela cooperou. Ou seja, ela não estava impedindo a obra de Deus. Agora, se você fizer alguma obra agora, Deus vai considerar você como inimigo, porque você está transgredindo a obra que Jesus Cristo completou no madeiro. E ninguém percebe isso. Eu percebi isso porque foi Jesus que me revelou e eu fico todo dia estudando a Bíblia, lendo a Bíblia. Por isso que eu cheguei nessa conclusão. Mas ninguém vai falar isso para você. Por quê? Porque todo mundo é transgressor da lei de Jesus Cristo. Porque todo mundo quer viver na lei de Moisés, debaixo de pecado, de maldição. É maldição hereditária. Só que a questão de... Se a gente for falar de maldição hereditária, já é uma coisa mais complexa. Eu só dei assim um resquício assim de interpretação para entender mais ou menos isso que eu estou falando, para dar um outro tom de segmento do que eu estou falando até agora. Porque eu estou explicando para dar outro tom de entendimento. Que maldição hereditária é muito complicado falar agora desse assunto. Por isso que eu estou dizendo
estas coisas. Porque senão a pessoa ela fica presa, ela fica retida, ela fica escravizada num pensamento que ela está achando que ela está fazendo certo, mas está fazendo errado. Porque agora você tem que tomar conta da sua vida aqui na Terra. Você não pode ficar servindo pessoas, igrejas, interesses de denominações, de organizações que parece que são verdadeiras, mas são falsas. Porque você tem que cuidar do seu corpo, porque o seu corpo é o templo. Você tem que cuidar da sua alimentação. Você tem que ingerir nutrientes, minerais, para você manter o seu corpo funcionando, que nem é mais seu corpo. Porque a partir do momento que você se transforma em evangélico, cristão, você vira crente fiel, você tem que cuidar do seu corpo, que não é nem mais seu corpo, como está escrito aqui na Bíblia. Em 1 Coríntios, capítulo 3. Então, o corpo é a igreja, como está escrito em Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 18, está escrito, resumidamente, assim: e ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, está escrito assim: ora, vocês sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Eu nem vou entrar em questão agora, mas eu só citei esse versículo para provar, para demonstrar, para confirmar que o seu corpo é a igreja de Cristo. Se o corpo de Cristo é a igreja, o seu corpo também é a igreja, porque Cristo habita dentro do seu corpo, por isso que seu corpo não é mais seu. Então agora vamos para lá. Eu ia começar a ler 1 Coríntios, capítulo 1, versículo por versículo, mas eu vou continuar. E depois dando sequência, mas agora eu vou sair um pouco, mas depois eu volto para lá. Então vamos ver, vamos lá, vamos ver o que é templo, o que é igreja, vamos ver o que acontece com o templo, que é a igreja, que é o seu corpo, se você não cuidar do seu corpo. Por isso que eu estou falando. Você está aprendendo, você está seguindo, você está vivendo, você está cumprindo, você está praticando coisas que não tem nada a ver com o que é o certo, que é o que é correto, o que é o mais importante. Por quê? Porque o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele trata do que é mais sagrado, o bem mais sagrado, que é o corpo humano.
Por quê? Vamos lá. Aqui está a prova. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Tá vendo? Mais um versículo confirmando isso que eu estou falando. Onde está escrito que o templo de Deus, a igreja de Deus, é uma construção feita pelas mãos humanas? E ainda tem versículo falando que não é. Me mostra um versículo que fala que templo de pedra é a igreja de Deus aqui na terra? Repetindo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus com D maiúsculo e que o Espírito com E maiúsculo de Deus, como está escrito, ó, Espírito de Deus, com E maiúsculo e D maiúsculo, como está escrito no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, que está escrito a palavra Espírito de Deus. Habita em vós. Interrogação. O apóstolo Paulo escreveu que Jesus está perguntando para você se você sabe disso ou não. Depois destas partes da Bíblia que eu citei, e ajuntando as peças, agora você sabe melhor ainda, porque eu citei o livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Eu citei 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Eu citei o livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 18. E agora eu citei 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. E tem mais alguns versículos também, falando exatamente a respeito desse assunto. Quem que é a igreja? O que é a igreja? Qual o significado da igreja? É isso que eu estou falando. Em nenhum momento e em nenhuma hipótese existe algum versículo que desmonta esta linha de pensamento que eu estou expondo. Eu, pelo menos, não conheço dentro da Bíblia. Agora, se alguém conhecer, pode falar aí nos comentários do canal, pode dizer, pode ficar à vontade, até bom, porque é bom que se tiver alguma coisa que seja contrária a isso que eu estou falando, que eu estou expondo, que apareça nos comentários dos vídeos, para a gente poder ficar atento também, para ver se existe uma outra alternativa para corrigir erros, para fazer a justiça, né? Toda a questão crítica, todo pensamento crítico é bem-vindo, né?
para a gente poder enriquecer mais o nosso conhecimento, né? Para chegar na verdade, né? Veja bem, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis, pergunta, né? Agora vem a pergunta para dizer a resposta. Para a gente falar a resposta desse questionamento. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito de Deus habita dentro do templo de pedra? O Espírito de Deus pode habitar dentro do templo de pedra se tiver pessoas frequentando dentro do templo de pedra. E isso acontece. Porque está escrito no livro de Apocalipse que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele dá o veredito para 7 igrejas da Ásia de Apocalipse, mas ele cita que tem membros que são justos, corretos, de todas as igrejas, que são sinceros, e tem membros que são falsos. Então a igreja está dividida entre bons e entre maus. Mas dizer que Deus está dentro da igreja de pedra, isso não é verdade, porque se o membro que é santo e perfeito, que está dentro da igreja de pedra, sair da igreja de pedra, que é a igreja institucional, é isso que está escrito na Bíblia, porque a palavra institucionalização significa montar uma empresa, montar um negócio diferente do propósito de Deus. Montar um negócio voltado para o desejo ilícito da carne, que é a concupiscência, que é diferente do propósito de Deus, que é espiritual. Se o membro que tem essas qualidades, que tem o espírito, que está dentro do corpo, sair da igreja de pedra, não terá o espírito. Porque o espírito de Deus só habita dentro do corpo humano. Agora, se todo mundo que é santo sair da igreja, aí a igreja, ela fica sem o Espírito de Deus. E quem é santo? Primeira condição, tem que ser pobre. Está escrito lá em Mateus, está escrito em Atos, está escrito em várias partes da Bíblia. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 6, 7, 8. A igreja, ela é pobre. Ela é dos pobres. E qual foi o cenário que o apóstolo João escreveu em Apocalipse? Que Jesus revelou para o apóstolo João? Que ia julgar
as igrejas de duas formas, sendo rica e sendo pobre. Igreja de Filadélfia e igreja de Laodiceia. É só pegar os textos. Um dia eu vou pegar os textos e vou ler aqui fazendo vídeo para o canal. Basicamente, é esse o desfecho. A igreja pobre é aquela que tem a porta aberta e que ninguém fecha. É só uma porta. E a igreja rica é aquela que a porta está fechada e ninguém abre. Resumidamente, assim, bem assim, rápido, né? Então a gente já sabe o que significa o conceito de igreja até este ponto. E agora vem a outra constatação também incrível. Lembra que eu falei que o nosso corpo não é mais nosso quando a gente se torna membro da igreja? Porque a igreja é o nosso corpo. E daí vem todo o conceito, todo o conteúdo de como a gente tem que fazer para manter a igreja de Deus funcionando. Olha só, 1 Coríntios, versículo 16. Vamos lá. Se alguém destruir, tá vendo? Preste atenção. Ó. Se você estiver fora de todo esse contexto que eu estou demonstrando, você está destruindo o templo, a igreja de Deus. Preste atenção. Se alguém destruir o templo de Deus, com D maiúsculo, Deus, com D maiúsculo, o destruirá. Então, o que você está fazendo com o templo de Deus, que é o seu corpo? Se você não está alimentando o templo de Deus, que é o seu corpo, que é sua mente, é o seu organismo, é o templo de Deus. Se você não estiver alimentando com a comida espiritual e com a comida carnal, material, que é os alimentos que Deus criou aqui na Terra para a gente se alimentar, você está destruindo o templo de Deus. Vamos ver o que acontece. Olha só, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então você pode estar sendo destruído e nem estar sabendo. Que provavelmente é isso que está acontecendo. Porque daí entra a parte carnal, a parte espiritual. Aí ainda entra ondas de frequências invisíveis, ondas curtas, ondas longas, que influenciam a sua mente e você acaba ficando desprotegido, que você perde o contato, a sabedoria, a inteligência espiritual. Tudo isso está acontecendo agora aqui na Terra dos viventes. Olha só, porque o templo de Deus, com D maiúsculo,
que sois vós, tá vendo? De novo, está confirmando novamente que o templo de Deus, tá vendo? Mais outro versículo, ó. Precisa falar mais alguma coisa? Quem que é o templo de Deus? Que sois vós é santo. Então, para você ser santo, você tem que cuidar do seu corpo, que é o templo de Deus. E como você cuida? É fazendo isso que eu estou falando. É se alimentando da palavra de Deus, fazendo o que está escrito na Bíblia, que é a parte espiritual. E a parte carnal, porque o templo de Deus ele é carnal, como eu citei em Colossenses capítulo 1. Paulo ele utilizou a palavra carne. E na minha carne cumpro o resto e cumpro. E na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo. Por isso que você tem que sofrer. É outro requisito. Você não pode pensar assim. Ah, se eu não acordar cedo e trabalhar, estudar, fazer alguma coisa, eu vou sofrer, eu vou perder tudo, eu vou morar na rua, como aconteceu comigo. Você não pode pensar desse jeito. Se acontecer, tem que acontecer. O que você tem que fazer? Agora você tem que tomar uma atitude, você tem que mudar, você tem que parar de viver do modo que você vive, porque você está vivendo no modo errado, porque você está sofrendo errado. Você quer se salvar a si mesmo e ninguém se salva a si mesmo. Esse é o plano de Deus. Não tem como ninguém se salvar. Por isso que os judeus israelitas, eles não entendem isso. E o resto das outras nações, outras raças, outras religiões também. E até mesmo dentro do cristianismo, porque esse cristianismo de hoje, ele é falsificado. Como está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 1 ou 2, capítulo 2 ou 3, que dentro da igreja há os falsificadores da palavra de Deus. Está escrito lá que eles ganham a vida falsificando a palavra de Deus, mas nós não somos como eles, que falsifica a palavra de Deus. Então tem todos esses detalhes que você não está percebendo, que você não conhece, que você não está prestando atenção, você está indo pelo caminho tortuoso, pelo caminho errado. Olha só, eles nunca vão citar estes versículos que estão na Bíblia. E quando citam, eles distorcem, eles invertem para a pessoa continuar praticando, cumprindo a tradição, os costumes, como está escrito nos evangelhos de Marcos. Tem um capítulo muito bom lá no Evangelho de Marcos que fala sobre honrar o pai e a mãe, que é os costumes e tradições que os homens criaram, que Jesus Cristo está revelando. É isso que eu estou querendo dizer. É um capítulo muito bom. Ali ele explica tudo. Por isso que numa parte deste capítulo que eu citei, que eu não vou lá agora,
Eu tenho que deixar ele preparado aqui, que ele é muito bom. Explica muita coisa, que fala do prato, o prato que esses que se dizem cristão e não são cristão, eles são da sinagoga de Satanás, eles limpam o prato por fora e por dentro é tudo sujo de rapina, é tudo sujo. Porque eles limpam o exterior, como eu falei no vídeo anterior. Que eu estou fazendo um segmento agora para falar sobre a igreja. Que nem eu falei. Como montar uma igreja para construir uma congregação para comunhar com os domésticos da fé. Foi esse tema que eu criei e agora eu estou dando sequência nos vídeos. E nesse capítulo de Marcos está escrito também uma coisa legal, que tudo o que contamina o homem não é o que entra pela boca, porque o que entra pela boca sai pelo estômago, pelo intestino. O que contamina o homem é o que está dentro do coração, porque o que está dentro do coração é pecado, é inveja, é corrupção, é blasfêmia, porque o que está dentro do coração sai pela boca, através da palavra. Então, olha só como você está sendo enganado dentro da religião, dentro da igreja, dentro de qualquer lugar que você acha que é santo, que é sagrado, mas o santo aqui é o seu corpo, teria que ser o seu corpo. Mas se você não estiver cuidando do seu corpo como eu estou mostrando, então você não está santificado, então você não é santo, porque se você destruir o templo, Deus o destruirá, ou seja, te destruirá. Está vendo? Repetindo, versículo 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus com D maiúsculo? E que o Espírito com E maiúsculo de Deus com D maiúsculo habita em vós? Interrogação. Olha só, primeiro Jesus Cristo preparou esta pergunta que eu já venho formulando desde o começo desse vídeo. Estou 1h e 23 minutos formulando esta pergunta. A resposta é sim, nós sabemos. Agora nós sabemos, porque eu citei alguns versículos que comprovam isso que eu estou falando, que eu estou dizendo. Versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então, se você não tiver comunhando e congregando dentro desta linha de pensamento, você está sendo destruído. Justamente. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Olha só, hein? Que revelação! Então, acho que eu vou terminar por aqui, porque eu comecei morno, que não, a gente nunca pode ser morno.
Eu tava devagar e depois foi esquentando. Porque Deus ele vomita os mornos, né? Ele prefere os quentes e os frios, né? A gente não pode ficar em cima do muro. É isso que está acontecendo com você. Então, por isso que você tem que se afiliar na Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Por quê? Porque é o único jeito que você vai ter para descobrir a verdade. Então, eu queria continuar falando mais coisa, acabei nem falando, infelizmente, do curso, né? Que eu comecei no vídeo passado a demonstrar, né? De raças e cruzamentos de ovinos, né? Eu vou dar aqui só a lista dos assuntos abordados neste curso que nós vamos aprender. Então, nós vamos aprender sobre raças de corte, referente à questão das raças e cruzamentos de ovinos. As raças de corte são, acredito que seja Ile de France, está em francês, né? O nome da raça de corte está escrito Ile de France. Tem a Texel, tudo nome estrangeiro, hein? Tem a Suffolk, a raça de corte chamada Suffolk, com 2 Fs. Eu não sei falar em línguas, quer dizer, em línguas estrangeiras, né? Para mim, falar em línguas é falar em línguas estrangeiras, né? Porque é uma língua que eu não entendo, eu só entendo a língua portuguesa. Então aqui eu estou falando em línguas agora. Parabéns, tá vendo? Mais um dom que eu adquiri aqui do nosso Senhor Espírito Santo. Olha só, tô falando em línguas. Ile de France, Texel, é línguas. Estou falando em línguas. Suffolk, só não sei se a pronúncia tá certa, né? Vamos lá, próxima. Hampshire Down. Vixe, isso aqui essa eu não vou conseguir. Eu nem tô conseguindo enxergar, que tá escuro para mim, por causa do meu problema de visão. Nossa, é Hampshire Down. Vamos lá, mais uma. Ipu Dorset. Então, aqui dentro do curso, acho que nós vamos deparar com esses nomes aqui. Daí, com o tempo, a gente vai decorando os nomes. É bom a gente ter o contato inicial para depois ir construindo. Aí, nesse caso, a gente pode construir. Por quê? Porque lá em 1 Coríntios, versículo 2 ou 3, acho que é o versículo 2, fala sobre a questão de construção, né?
dos fundamentos. Tá vendo? Aí já é uma outra questão. Os fundamentos é o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, dos livros dos apóstolos, que os livros os livros que os apóstolos escreveram. Então aqui nós podemos construir aqui. Tá liberado. É isso que nós temos que pensar, porque nós temos que cuidar do corpo, preservar o corpo. A gente vai preservar o corpo se alimentando com os alimentos que Deus criou. Daí tem que ler o livro de Gênesis para reportar este pensamento da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. E daí nós temos também as raças mistas. Então eu falei das raças de corte. Daí nós vamos também ver o que significa raças mistas. Aqui tem 2 nomes aqui. Ideal por Wort. Ideal por Wort. Nem sei como é que se fala, mas deve ser em inglês, né? Tem a Corredale. Essas são as raças mistas. Daí tem também as raças deslanadas. Bom, eu tenho aqui um curso muito bom da série de ovinocultura. E eu tenho um curso específico referente a raças deslanadas. Daí nós vamos ver o que significa o ovino deslanado, com mais detalhes. Aqui, neste curso, a gente vai aprender alguma coisa a respeito das raças e cruzamentos de ovinos. Então é por isso que existem essas raças, porque existem os cruzamentos. Então a gente vai descobrir como é feito o cruzamento para criar essas raças. Olha só, hein? E daí fala sobre raças leiteiras. Nós vamos saber, a gente vai identificar, vai ser um diferenciamento. Daí fala sobre ovelhas comuns. Estou falando aqui só os assuntos que nós vamos aprender, basicamente. E daí, no curso, né? É um curso. É um curso porque eu tenho aqui um material, uma coleção falando sobre a ovinocultura que deve ter mais de 10, beirando a uns 15 livros, uns 15 fascículos. Então tem vários assuntos. Vai ser bem legal. Então eu escolhi esse para a gente começar. Daí quando terminar esse curso, daí eu começo o próximo curso. Depois eu vejo lá. Depois eu divulgo a lista. É bem legal, por isso que eu estou dando ênfase logo no começo, agora no início da criação de ovinos. Nós vamos aprender a criar ovinos. Tem o gerenciamento, o curso de gerenciamento de ovinos, tem o curso da construção,
Tem curso, a instalações, né, para ovinos, para poder cuidar dos ovinos. Tem curso de genética de ovinos, tem curso de alimentação de ovinos. Nossa, tem um monte de coisa. Tem como criar ovinos de corte, ovinos deslanado, e é curso grande, assim, é bem recheado, assim. Ovinos de corte, ovinos deslanado, ovinos para produção de lã. É. E tem o de cabra também, mas ele é menor, é uns 4, 5 livros. O de porco também é menor, é uns 4, 5 livros. Agora, de gado leiteiro tem bastante. Se for contar tudo, tem uns 30 livros mais ou menos. Aí já entra a parte de alimentação, nutrição. Nossa, vai ser um super curso para a gente poder criar esses animais. Tem da criação de galinha. Eu perdi alguns, né, do curso de gado de leite. De gado de corte eu tinha um pouco, mas eu acabei perdendo. E não era assim um material muito atualizado. Esse de gado de leite, ele ainda é bom. Ele foi produzido há um tempo atrás, uns anos atrás, mas dá para aproveitar bem. Só que eu perdi alguns porque eu morava na rua, né? Então me roubaram, né? Estragou. Mas a maioria eu consegui preservar. Então, acho que uns 30 fascículos eu devo ter aí já disponível. Tanto é que eu falei que eu perdi até o livro, né? Do curso de cana ureia, né? Alimento de baixo custo para bovinos, né? Mas eu consegui preservar o DVD, daí quando eu tiver oportunidade eu coloco no canal, né? Para todo mundo assistir, né? Que tá em formato de filmes, né? Então esse curso também a gente vai utilizar, que é uma alternativa, né? Para a gente alimentar o gado, né? Eu só não vou falar a lista agora que eu não me lembro de cabeça, né? E sobre aqui os assuntos do curso de raças e cruzamentos de ovinos, eu parei sobre o título de ovelhas comuns. Daí tem a seleção de uma raça. Daí tem cruzamento industrial. Aqui no livro, acho que vai falar sobre isso. Tem cruzamento triplo, tem cruzamento absorvente. Olha só, hein? Nós vamos ficar craque no negócio, hein? A gente vai montar a seleção brasileira. Mas não é de futebol, é de criação de animal para consumo humano e os seus produtos. De avicultura, acho que eu tenho uns 10 lá, que tá bem conservadinho. Daí tem de galinha poedeira, para produzir ovo. Tem de galo de postura. Tem criação de galinha orgânica. Tem como montar o abatedouro de galinha. Nossa, tem um monte de coisa. E o de peixe eu tinha bastante, mas eu perdi. Perdi todos, só fiquei com uns 2 só. Mas dá para utilizar eles, porque eles são grandes e fala sobre como montar piscicultura
e alimentação de peixes, mas eu tinha assim uns 20 ou mais. Perdi tudo. Estragou. Tava numa casa e daí choveu, porque eu tava morando na rua, daí eu deixava guardado numa casa. Daí choveu e acabou entrando água e molhou tudo. E perdi vários temas assim também. Tema ambiental, questão de água, tratamento de água, perdi tudo. Perdi muita coisa. Mas o que tiver aqui, eu vou colocar no canal. Vou demonstrar, mas sobrou bastante coisa, assim. Que dá para a gente montar uma roça para cuidar dos membros da igreja. Do órfão, da viúva, dos pobres, dos aleijados, que nem está escrito na Bíblia. Para honrar, né? A glória de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. E daí nós vamos falar também de cálculo do grau de sangue, né? Para fazer esses cruzamentos, nós temos que saber sobre esse assunto. E sistema ideal de produção. Então, esses são os temas que nós vamos aprender. Deixa eu dar uma lida. Vamos ver aqui. Conteúdo. Raças e cruzamentos de bovinos. Um manual. Vamos ver. O manual. Tem o conteúdo do filme. E que é a primeira parte, né? A segunda parte é a introdução, né? Introdução. Desde os primórdios da civilização, o ovino se apresenta como uma espécie de grande importância. É verdade, porque o animal, né? O animal, né? O carneiro, né? O ovino é o carneiro, né? É a ovelha, né? Ele é citado na Bíblia, né? E por isso que a gente está sendo glorificado, né? Em nome de Deus, a gente está sendo glorificado. Desde os primórdios da civilização. É uma criação de Deus, este animal. Por isso que nós podemos se alimentar da carne da ovelha. A lã serve para agasalhar, né? Serve para cobrir os nossos corpos. Está vendo? É isso que é cuidar do templo de Deus. É isso que é cultuar o templo de Deus, a igreja. Isso que é o culto. Existem vários tipos de procedimentos, mas este aqui, ele trata diretamente com o modo que está escrito na Bíblia.
o modo que está revelado dentro da Bíblia. Eu usei os versículos provando neste vídeo. Mais uma vez, o significado da palavra igreja. Igreja são pessoas. Desde os primórdios da civilização, o ovino se apresenta como uma espécie de grande importância. É claro, porque a gente precisa deste animal para poder sobreviver aqui na Terra. Porque é esse animal que vai sustentar o nosso corpo. Tendo-se difundido por quase todas as regiões do mundo. Está vendo? A gente encontra esse animal em várias partes do mundo. Não é uma criação de Deus? Não é uma bênção? Em algumas é explorado com técnicas incipientes. Desculpa. Estou forçando a garganta. Em algumas é explorado com técnicas incipientes. Ou seja, em alguns lugares do mundo, este animal ele é explorado utilizando técnicas, representando conjuntamente com os caprinos, está vendo? São animais parecidos, né? A subsistência das populações desfavorecidas. Está vendo? Tem tudo a ver que está escrito na Bíblia. Olha só, preste atenção, ó. Representando conjuntamente com os caprinos a subsistência. Tá vendo? Para a gente sobreviver nesse mundo, para poder cuidar bem do corpo, do nosso corpo, que não é mais o nosso corpo, que eu ia até falar sobre isso, né? E que o nosso corpo não é mais o nosso corpo, né? Utilizando o livro de 1 Coríntios, capítulo 3, né? Mas eu acho que não estava aqui. Mas tem que estar. Que eu tô dando uma olhada aqui para ver se eu acho. Eu não tô achando aqui, mas eu tenho quase certeza que tá aqui. Deixa eu ver aqui. É. Ah, 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 Ué, aonde que tá? Que fala isso que eu disse agora. Eu sei que tem, que eu já vi, e tá em Coríntios, tá no livro de Coríntios.
Quer ver? Pensa bem. É que agora eu não tô me lembrando. Eu pensei que tava aqui. Deixa eu ver aqui. Daí depois, no próximo vídeo, nós continuamos o curso de raças e cruzamentos de ovinos. Deixa eu só ver se tá aqui nos versículos anteriores. Não tá, porque essa parte aqui é dos fundamentos da construção do edifício. Teria que estar nessa parte aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se está no capítulo 4 aqui. Eu tô com a vista escurecendo, ela tá bem escura. Então eu vou terminar por aqui. Daí eu vou tentar lembrar, né? Porque eu tenho certeza que tem um versículo que fala assim: o seu corpo não é mais seu. Mas eu tenho quase certeza que tá nessa parte que a gente conversou hoje nesse vídeo. De 1 Coríntios a partir do versículo 16. Então, vou terminar por aqui. Já tô cansado. Já deu a hora. Então, espero que eu consiga dar continuidade para poder difundir, disseminar a palavra de Deus, como está escrito na Bíblia, mas não é nem obra e nem missão. Seria uma, como eu posso dizer, seria uma obrigação. Então fica com Deus, Deus abençoe e a paz do Senhor.